Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus amados? Não irei dizer que me sinto alegre por estar neste lugar, porque todas as vezes que o crente se aproxima de Deus, ele tem que ter alegria em seu coração. Às vezes nós ouvimos pessoas falar: essa noite estou muito alegre porque Jesus está comigo. Meu querido e minha querida irmã, ainda que você esteja passando na luta, ainda que você esteja passando na prova, ainda que você esteja em um deserto, a alegria não poderá faltar ao teu coração, porque a prova que você passa, porque a luta que você vive, ela não é eterna, ela é passageira, ela é momentânea. E o deserto que nós às vezes passamos, não é para nós morrermos nesse deserto, mas é para nós termos uma experiência maior com Deus, aumentar a nossa intimidade com Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós conhecemos ao Senhor. E como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nesta noite está aqui um povo reunido, um povo que foi eleito, um povo que foi separado, um povo que foi destinado à adoração. E se você quer adorar o Senhor nessa noite, não se preocupe com os problemas, não se preocupe com as adversidades, não se preocupe com o calor forte, não se preocupe com aquilo que você vai resolver no dia de amanhã ou até mesmo na próxima semana, mas se preocupe nessa noite de render graças, louvor, adoração àquele que vive, que reina e que reinará eternamente. E ele merece a honra, ele merece a glória, ele merece a adoração, porque os anjos, os querubins, os serafins estão diante dele, adorando o seu santo nome. E nós aqui nessa noite, meus amados, fomos destinados, separados também para adorar o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! A igreja cresce a cada dia. Nós louvamos ao Senhor, porque Jardim Colina, não é isso? Jardim Colina, a Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, este templo, ele foi ampliado, ele cresceu, como diz o tema que os irmãos escolheram, vindo do Espírito Santo do Senhor. A tenda foi ampliada, as estacas foram bem firmadas, aleluia. Quando as estacas elas estão bem firmadas, meus amados, não adianta soprar o vento, não adianta a fúria do adversário se levantar, mas quando as estacas estão bem firmadas, pode vir o vento que for, pode soprar do canto que for, mas a casa não cai, a tenda não vai embora, porque o Senhor dos Exércitos é quem está sustentando a tenda. A tua vida nessa noite está sendo sustentada pelo Senhor. A tua vida nessa noite está firmada na rocha que é Jesus Cristo. E todo aquele que tem a vida firmada no Senhor, ele jamais se abala, ele jamais retorna, ele jamais recua, mas ele vai dizer, como disse Jó: vive o Senhor, porque o Senhor deu e ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Crente fiel não recua, aleluia. Crente fiel não desanima, crente fiel não retorna, crente fiel ele tem um alvo, meus amados. O crente que segue ao Senhor com dedicação, com amor e alma, ele tem um objetivo. O objetivo que os irmãos colocaram nesse lugar em vossos corações era de ampliar essa casa, porque não cabia mais o número de pessoas aqui dentro. Aleluia! Então, nesse ano de 2014, que ainda se inicia, estamos no finalzinho do primeiro mês desse ano. Coloque meta na tua vida, coloque algo na tua vida. Se você rompeu o ano para esse ano de 2014 sem alvo e sem meta, eu te convido nessa noite a colocar um alvo, e você não pode se afastar desse alvo, você não pode ir para um lado nem para o outro, porque quem tem o alvo e vai no objetivo de alcançar o alvo, certamente as mãos do Senhor estarão sempre sobre as nossas vidas, nos garantindo a vitória. Oh, aleluia!
Como disse o apóstolo Pedro, oh aleluia, a cada dia que a igreja do Senhor vivia em união, em adoração e em comunhão, ela crescia. O crescimento da igreja, meus amados, não está simplesmente no fato de nós somente ampliarmos a tenda, mas o crescimento da igreja, eu posso crer que aqui não é diferente. O crescimento da igreja está na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu posso crer que a cada tijolo que foi colocado neste lugar para ampliar essa igreja, cada tijolo colocado, cada traço de massa virado, os irmãos que estavam mexendo a massa, ou o pedreiro que estava guardando a massa para colocar o tijolo, o seu coração estava dizendo: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor prometeu, Ele está cumprindo com as suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre com as suas promessas. Todos nós temos promessa de Deus, seja na parte material, ou seja de algo espiritual, mas as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, porque Ele é fiel. Ainda que eu seja, você, nós sejamos infiéis, mas o Senhor, amado, permanecerá fiel. Pode passar o que for, mas as palavras que Ele falar, elas não vão te passar. Deus prometeu, Ele cumpriu. Aleluia. Na minha e na sua vida, tudo que Deus prometeu está se cumprindo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eita Jeová, aleluia. A única coisa que ainda falta se cumprir em nossas vidas é o dia do arrebatamento. Nós aguardamos isso. O profeta Joel, oh aleluia, ele profetizou que a casa se enchia da glória de Deus. Isaías profetizou também que a casa seria cheia da glória de Deus. Nos dias atuais nós profetizamos que a casa se enche da glória de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se cada um de nós que aqui estamos adorando ao Senhor, nos retirarmos para os nossos lares, para as nossas casas, se nós formos fazer aquilo que deseja o nosso coração lá fora, esse tempo fica vazio. A glória de Deus não permanecerá, porque a glória de Deus está na tua vida, a glória de Deus está na minha vida, a glória de Deus está em nossas vidas. Por isso que a cada momento que nós nos apresentamos diante do Senhor, por isso que a cada momento nós depositamos a nossa oferta no altar de Deus, certamente Deus, Ele olha do céu abaixo, contemplando cada um de nós e se agradando daquilo que nós temos lhe oferecido. Será que nessa noite Deus tem se agradado da tua oferta? Será que nessa noite o Senhor está se agradando da nossa adoração? Ei, meu querido, aleluia! Obreiras, nós encontramos, nós chamamos e nós indicamos, mas adoradores não é assim. Adoradores o Senhor procura, e quando Ele procura adorador, Ele quer os verdadeiros adoradores que o adorem não de lábios, mas que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador nessa noite aqui? Oh, aleluia. Se tem adorador, não perca seu tempo. O tempo passa muito rápido. A nossa vida vai embora como um piscar de olhos, meus amados. Há um tempo atrás eu estava com 18 anos de idade, na flor da juventude, cheio de gás, cheio de vontade, cheio de força. Hoje eu estou caminhando para os 45 anos de idade. O tempo passou. O meu filho com 21 anos, eu fico imaginando, meu Deus, eu era tão jovem há um tempo atrás, e agora eu estou na meia idade, caminhando para a terceira idade, a melhor idade. Ei, mas eu não tenho arrependimento. Sabe por quê? Porque em todos os momentos da minha vida em que eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu sempre tive prazer em fazer a vontade do Mestre, em fazer
mestre. Glória a Deus. Fazer a obra dele é a melhor coisa que nós podemos ter. É fazer a obra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, fugindo um pouquinho do tema em que os irmãos escolheram para essa festividade, eu te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Oh, aleluia! Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Sou grato a Deus por tudo que Deus tem realizado neste lugar. Eu estava aqui ouvindo um relato na sexta-feira, e um relato que muito me trouxe, me chamou a atenção. Foi um relato em que, quando o nosso pastor Silas assumiram essa igreja, eram 32 membros aí, 39 membros, e hoje são 154, é isso? 156. Oh, aleluia! Então, meus amados, quando alguém tem a chamada de Deus para fazer prosperar alguma coisa, onde ele coloca a mão, prospera. E nessa noite na tua vida não vai ser diferente. O templo cresceu, a quantidade de membros também cresceu, mas eu quero que nessa noite você declare para você mesmo, que quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu lar, aquilo que você ainda não conquistou, e que o teu adversário disse que você não vai conquistar, você vai profetizar que o Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos é o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está fazendo prosperar a tua vida, e você vai posicionar a tua mão quando você chegar na tua casa, e você vai declarar a prosperidade sobre a tua casa, a prosperidade sobre a tua família, a prosperidade sobre as tuas finanças, a prosperidade sobre a sua vida espiritual, porque você tem mãos santas e abençoadoras, você tem mãos que profetizam bênçãos, você tem mãos que profetizam vitória, e quem tem vitória de Deus tem que liberar vitória. Oh, glória! Muitas pessoas estão por aí, muitos deles são infelizes, meus amados, porque só escutam palavras de maldição. Quantas pessoas viram para você, ou também para um membro de sua família, e diz que não vai conseguir, que não vai chegar lá, que é melhor desistir? Eu posso crer que quando começou o Senhor a trabalhar nesse lugar, o pastor Silas Maurício ouviu muitas dessas palavras. Isso é loucura, para por aí, não vai chegar lá, não vai dar certo. Mas quando alguém fala que não vai dar certo, aí que você tem que insistir ainda mais. Eu sou dessa teoria. Quando alguém fala comigo assim, rapaz, para com isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, aí é que eu trabalho ainda mais para o negócio resolver. Aí é que eu trabalho ainda mais para dar certo, meus amados. Sabe por quê? Porque, como diz o hino da Beatriz, aquele que te viu na prova e não te ajudou, aleluia, vai se arrepender, porque vão ver você na bênção, vão ver você cantando o hino da vitória, aleluia. Aqueles que não apostaram em você, eles vão se arrepender, porque quando quiserem apostar, vai ser tarde demais, porque a vitória já chegou na tua vida. Oh, glória, aleluia. É por isso que nós adoramos esse Deus, é por isso que nós agradecemos esse Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estaremos lendo alguns versículos somente para a nossa meditação. Versículo de número 42, ou 41, 42 e 43. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos hoje no encerramento de uma festividade, em que hoje o culto é denominado culto missionário. Toda igreja, ela cresce se tiver em seu coração a chama missionária. Nenhum de nós, meus amados, alcançaremos almas se nós não primeiramente amarmos as almas. Hoje em dia, em muitas igrejas, você não pode contar mais com o ar livre, você não pode contar mais com as visitas em hospitais, você não pode contar mais com as visitas nos lares, porque muitas pessoas pensam que evangelizar, pregar a palavra, ir às praças públicas, isso aí é coisa do passado. Mas a igreja de Antioquia, ela receberam 2 homens que saíram de uma determinada cidade para irem lá anunciar o evangelho, pregar a palavra, porque Deus estava com eles e Deus havia determinado para cada um de nós que um dia reconhecemos Jesus Cristo como Salvador, que largamos o Egito, que largamos o mundo de pecado e de destruição e reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Nós recebemos do Senhor Jesus o ide por todo o mundo. É uma ordem imperativa de Deus. Deus não está perguntando se você quer ir, Deus não está perguntando se você pode ir, Deus não está te dando opção, Deus não está me dando opção, mas o próprio Senhor, em sua palavra, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma ordenança da vida de Deus para a minha e para a sua vida. Nós não podemos de maneira nenhuma negligenciarmos a ordem de Deus. Nós não podemos, meus amados, de hipótese alguma dizer que nós não fomos chamados para pregar o evangelho. Ei, meu querido, existem muitas pessoas, pregadores do evangelho, que estão na mídia, que ganharam milhões de almas para o reino de Deus. Mas o Senhor, Ele também conta com você. O Senhor também conta com a sua decisão, com a sua determinação. Quem é determinado por Deus para pregar o evangelho, ainda que não tenha cultura, ainda que não tenha conhecimento pleno, mas ele pode dizer que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e leva o homem ao céu. Se você sabe dizer isso, você é um pregador da palavra de Deus. Oh, aleluia! E a igreja primitiva, aqui foi como ocorreu a primeira conversão. Na primeira conversão de almas, foram quase 3.000 almas. Hoje em dia, meus amados, para você conseguir ganhar 3.000 almas, você tem que ser um crente muito bom. Oh, aleluia! Mas no discurso de Pedro ganhava 5.000 almas, Pedro ganhava 3.000 almas. Ei, e Pedro não era formado em nenhuma faculdade, Pedro não tinha nenhum curso de teologia, mas Pedro tinha unção de Deus, Pedro tinha condição de Deus, Pedro tinha vida no altar de Deus. Quem tem vida no altar de Deus, quem foi chamado por Deus, não importa a vida que tem, mas o que importa é que quando você abre a boca, o Espírito Santo de Deus fala por você e a alma se rende aos pés do Senhor. Oh, aleluia! A igreja, ela tinha uma responsabilidade muito grande. A igreja primitiva, meus amados, não era uma igreja que vivia como célula aqui e uma outra ali. Não. A igreja primitiva, como o texto nos relata, era uma igreja que vivia em comunhão, no partir do pão, nas orações, perseverando na doutrina dos apóstolos. Quando eu leio esse texto, eu aprendo uma coisa: que quando Deus levanta alguém para fazer a sua obra, Ele não levantará ninguém capacitado, mas Ele vai capacitar aquele que Ele chama. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós dizemos: Senhor, como poderei eu fazer esta obra? Senhor, como irei eu pregar o Teu Evangelho? Como irei eu
que a autora cantou e adorou o nome santo do Senhor, como os seus belos hinos, eu tenho absoluta certeza que quando Deus chamou essa jovem, aleluia, muitas palavras contrárias foram no seu coração, muitos pensamentos contrários bateram em sua cabeça, aleluia. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou gravar o meu primeiro CD, a minha primeira obra? Meu querido, mas quando há uma promessa de Deus, pode se levantar Sanbalate e Tobias, pode se levantar quem quiser, mas quando há uma promessa de Deus, você consegue chegar, você consegue vencer, você consegue adorar, você consegue declarar que só o Senhor é Deus. Aleluia! Pode se levantar quem for, mas quando há promessa, há vitória. Quando há promessa, há crescimento. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, meus queridos, nos primeiros dias de caminhada, nós às vezes observávamos os grandes pregadores, as grandes levitas, os grandes homens de Deus, os grandes pastores, e nós ficávamos de boca aberta, imaginando: ah, meu Deus, como pode um homem natural ter tanta sabedoria? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: teologia não te traz condições espiritual, faculdade também não te forma espiritualmente, mas quem vai te formar e te capacitar espiritualmente é joelho no chão, é boca no pó, é ouvindo a palavra de Deus, é dando ouvido à voz de Deus e cumprindo a palavra do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Para fazer a obra, meu amado, precisamos de uma coisa só. Que é isso, irmã Mariola? Para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos só de uma coisa. Aí vocês até podem estar pensando assim: meu Deus, o que eu preciso para fazer a obra? O que eu preciso para pregar o Evangelho? O que eu preciso para ganhar almas para o reino de Deus? Ei, eu quero te dizer que o que você precisa para fazer tudo aquilo que Deus espera você fazer é você ter coragem. Eita glória! Quem tem coragem, meu amado, ele não recua. Quem tem coragem, a bala pode estar comendo o jeito que for, mas ele ergue a cabeça e clama ao Senhor, e o tiroteio para. Hoje em dia as nossas orações estão sendo diferentes. O crente, algumas décadas atrás, quando ele saía de casa, a oração do crente era a seguinte: Senhor, eu vou para a tua casa te adorar. Oh Senhor, faça-se presente naquele lugar, manifesta o teu poder, a tua glória, derrama a tua unção sobre nossas vidas, batiza com o Espírito Santo, conceda dons espirituais. Essa era a nossa oração algumas décadas atrás. Mas infelizmente, meus amados, sabe qual é a oração do crente hoje? Quando sai de casa: Senhor, me livre das malas perdidas, me livre dos homens sanguinários, me livre dos salteadores, livre do acidente. Ei, meu querido, quando você aceitou a Jesus, você não aceitou qualquer um, não. Permaneça na presença de Deus, que mal nenhum chegará à tua tenda. Oh, glória! Hoje em dia, meu querido, eita glória! Lá em São João nós estamos vivendo isso. Estão agora colocando: o Facebook é uma bênção. Eita glória! O Facebook é uma bênção. Pelo Facebook se fala assim: tiroteio na bacia do Éden, não venham para o culto, pelo amor de Deus. Está tendo tiroteio no Castelinho, fiquem em suas casas, não venham para os cultos. Meu querido, existem pessoas, os irmãos me permitem dizer, mas tem pessoa que já está com o coração preso à Rede Globo, já está com o coração preso a um aparelho de televisão, está pronto para ficar no bate-papo no Facebook. E alguém manda essa mensagem, às vezes só tem um dia pronto, mas o crente, ele estava esperando essa palavra para ficar em casa e fazer tudo que desagradava a Deus. Meu querido, bata no peito e diga que você é fiel ao Senhor, que você tem um Deus, que você serve um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. Então não
portas a Deus. Oh, aleluia. Nós estamos nos últimos dias inventando de tudo para não fazer a obra. Às vezes, meus amados, nós pensamos assim: eu queria ir lá na África pregar o Evangelho. Eu queria ir lá no Japão pregar o Evangelho. Como eu queria ir para a Europa pregar o Evangelho. Como eu queria ir lá para a Bahia pregar o Evangelho. Como eu queria ir para um país distante pregar o Evangelho. Ei! Aleluia! Mas se eu não começar, pode baixar um pouquinho, meu amado. Mas se eu não começar na minha localidade em pregar o Evangelho, que experiência eu peguei para pregar o Evangelho lá fora? Às vezes, dentro da nossa própria família, existem pessoas precisando de ouvir falar de Jesus Cristo. Às vezes, no nosso próprio lar, os nossos vizinhos, se Deus permite um macumbeiro e morar ao nosso lado, meu querido, a briga está feita. Se o macumbeiro vai morar ao lado da nossa casa, o crente começa a orar. Ele nunca orou tanto na vida dele como ele começa a orar: Senhor, tira essa pessoa daqui, Senhor, arranca essa pessoa daqui. E quando a coringa começa a bater, aí que o crente ora mais ainda. Ei, eu vou te explicar um segredo nessa noite. Quando Deus mandar um macumbeiro perto da tua casa, você glorifica o Senhor, exalta a Deus, porque você não foi, mas Deus mandou alguém perto de você para ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Nós ouvimos vários testemunhos de pessoas que falam assim: não, você era traficante, era isso, era aquilo outro. E na maioria das vezes, meus amados, que está lá são Joões na vida, Paulo, Pedro, Tiago, são muitos filhos de crentes. Muitos daqueles que decepcionaram na igreja, ou muitos daqueles que não tiveram firmeza na fé e estão lá fora. E às vezes a gente ouve vários testemunhos por aí de pessoas que viviam uma vida totalmente desregrada, uma vida dissoluta, uma vida totalmente fora da presença de Deus. Mas muitas das vezes ouvimos também um testemunho de pessoas que dizem que quando estavam caminhando em passos largos para a perdição, e que ninguém mais investia nele, porque acontece isso. Existem pessoas, existe um ditado por aí, que a esperança ela é a última que morre, não é isso? Mas eu quero declarar para vocês que a esperança não morre na vida do crente. A esperança própria cada dia. Às vezes você vê barreiras, você vê impedimentos, mas você não para diante das barreiras, você não para diante dos impedimentos, mas a sua visão é um pouco mais além. Você consegue enxergar do outro lado, depois da barreira, depois do impedimento, está lá a sua vitória, o ganho da sua causa, a sua conquista. E quando você começa a ver a conquista, começa a ver a vitória, você não para diante das barreiras, porque barreira não foi feita para deter crente, barreira não foi feita para parar crente, mas barreira foi feita para trazer o crente à presença de Deus. E quando o crente chega à presença de Deus, se ele não pular a barreira cai e você passa glorificando o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Na nossa vida, barreiras surgirão, situações adversas irão surgir, adversidades intempéries na vida. Isso aí não pode acontecer na vida de cada crente, principalmente no crente que busca ao Senhor, porque é sempre assim, meus amados. Muitos de nós, quando estávamos no mundo, as coisas fluíam de uma natureza tão boa, né? Chegava às sextas-feiras, você estava com dinheiro no bolso, né? Às vezes a pessoa no mundo era assim, as coisas vinham, os benefícios vinham, você chegava no final de semana sempre estava com dinheiro. Aí quando você se converte ao Evangelho, começam a vir as lutas, começam a vir as provas. Muitas das vezes você no mundo trocava de geladeira
9 anos. Mas quando você entra para o Evangelho, às vezes leva 5 anos para trocar uma geladeira. E quando não pega em segunda mão, não é short. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o que Deus preparou para cada um de nós não é uma vida terrena, não é uma vida aqui nessa terra, mas o que Deus preparou para mim e para você é uma vida eterna na glória com Ele. E quando nós chegarmos ali, meus amados, nada mais irá nos deter. As provas, as lutas, as doenças, as enfermidades, as calúnias, o apontar de dedo, o calor, o frio, os intempéries da vida, nada mais vai te deter, irá nos deter, porque nós iremos chegar diante da presença de Deus, e Ele tratará o céu e dirá para a minha e para a tua vida: ei, vinde, bendito de meu Pai, possui por herança todas essas coisas. Aqui não tem geladeira, aqui não tem fogão, mas para onde nós estamos indo, meus queridos? Lá tem rua de ouro, aleluia, lá tem glória, e lá não tem dor, lá não tem pranto, lá não tem enfermidade, porque ali é só vitória. Oh, aleluia! É para lá que nós estamos indo. Tem muitos crentes por aí, meu querido, que estão abandonando a fé porque não conseguiram trocar o eletrodoméstico. Misericórdia, isso mesmo, misericórdia. Tem muitos crentes por aí que estão abandonando a fé porque não conseguiram trocar o carro do ano. E às vezes, pior ainda, quando existem umas profetadas que não são profecias, existem umas profetadas que dizem assim: olha, esse ano Deus manda te dizer que você vai trocar de carro, vai ter um carro 0 quilômetro. Meu querido, para ter um carro 0 quilômetro, você primeiramente tem que ter seguro. Eu estive conversando com um irmão na Bahia, e ele virou para mim e disse assim: pastor Raialdo, estou ganhando uma grande bênção, uma grande vitória. Fala, meu irmão, estou ganhando um carro. Falei: ô, glória, que bênção, amado. Mas é Deus que está te dando, é Deus que está me dando. Esse carro é Deus que está me dando. Como você sabe que é Deus que está te dando? Não, meu amado, é porque eu faço a obra dele, eu caminho, jejuo, eu faço toda a vontade de Deus, e ele está me dando esse carro. Aí eu fiz a seguinte pergunta a ele: meu querido, você já tirou a sua carteira de habilitação? Deus é Deus de confusão, meu irmão. Existem muitos crentes, meus amados, que estão pedindo ao Senhor coisas antecipadas. Ei, meu querido, Deus está prontinho para te dar um carro 0 quilômetros. Eu não vou pregar aqui prosperidade no ano alto, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está prontinho para te dar um carro 0 quilômetro. Mas primeiro, tire a tua carteira de habilitação, porque o guarda pode te parar, e se você quiser ter crente, a tua situação vai ficar pior ainda. Irmão, eu já ouvi vários casos de pastores: oh glória, Deus está comigo. Pegou, entrou no carro sem habilitação, documento do carro atrasado. Meu querido, Deus não é Deus de confusão. Deus, ele faz as coisas certinhas. Entra no carro e para na blitz. A primeira coisa que o indivíduo faz é tirar a carteira. Se eu você tinha vergonha de esconder mais a carteira do pastor, ele tira a carteira: eu sou pastor. Sabe o que o guarda falou? É, pastor, se o senhor pastor está dando esse exemplo para mim, imagina suas ovelhas. Será que tem alguém que tem carteira de diz? Tem não, né? Eita glória. Meu querido, comece tudo de ordem, na ordem certa, não pule etapas. A igreja primitiva não pulava etapas. Havia comunhão, havia partir de pão, havia orações, e a coisa principal para a igreja crescer é perseverar na doutrina dos apóstolos. Vocês aqui têm um pastor, persevere nos seus ensinamentos, aquilo que ele te ensinar, guarde, aprende na tua vida pessoal e particular, porque ele vai prestar conta a Deus de cada alma que aqui está. Ei, mas se ele ensina e você não guarda, aí a responsabilidade é sua. Oh glória, o partir de pão, a unidade, a igreja, ela tem união, mas nós
acontece, a igreja vai à frente, a igreja não recua, porque onde houver unidade, a presença de Deus também se fará neste lugar. Oh, aleluia! Para crescer, é preciso nós termos todos esses pré-requisitos. Viver em santidade com Deus, meus amados. Nos últimos dias, a coisa mais difícil é viver em santidade. Eu confesso, amados irmãos, que a coisa mais difícil para a igreja do Senhor, nos dias em que nós vivemos, é viver em santidade com Deus. Tudo contribui para nós perdermos a nossa santidade com o Senhor. Todas as coisas contribuem para você perder a sua santidade para com Deus. Às vezes, na sua conta de telefone, aparece lá uma chamada que você não fez. Aparece lá um número que você nem imagina para quem ligou. E esse número, às vezes, é 20, 30, 40 reais. E às vezes, o crente vigiando perde a bênção ali. Ei, eu quero te dar um conselho nessa noite. Quando esses problemas surgirem na tua vida, tire proveito deles. Lá em casa, só ano passado, eu ganhei 3 caudas da operadora Oi. Vinha um problema primeiro na minha TV a cabo, a Oi TV. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Falei para a Flávia, esquenta não, meu filho. Isso aí é bênção para a nossa vida. Mandaram uma cobrança devida. Tem crente que esperneia, tem crente que começa a maldizer, tem crente que começa a blasfemar. Ei, meu querido, aguarda um pouquinho, é bênção para você. Eu fui lá, resolvi e ganhei 300 reais. Aí, o que eu fiz? Eu falei, ô glória, tomara que a irmã de novo cobrou uma conta de novo para mim. Porque quando Deus conhece o teu coração sincero, Ele tira do nada alguma coisa para suprir todas as tuas necessidades. A igreja que ela é unida, a igreja que persevera, a igreja que caminha unânime na presença de Deus, nunca irá passar por privações, mas o Senhor dos exércitos estará enviando a providência na hora certa. Ele não atrasa, Ele não adianta, mas Ele manda tudo na hora certa. Se ainda não chegou na tua vida, continue glorificando a Deus, continue adorando ao Senhor, porque a bênção está vindo. E quando Deus manda o anjo trazer a bênção, o anjo que é enviado por Deus, ele não é endereço, ele não é um CEP, mas ele vai na pessoa certa, na casa certa, na hora certa, para determinar a vitória que Deus mandou. Oh, aleluia! E no ano passado é interessante, quando a gente estava passando por uma crise financeira, aconteceu isso. Aí eu falei com a minha esposa, Deus é maravilhoso, vamos glorificar o nome dele, vamos exaltar o nome dele. Momento de deserto na vida do crente. Existem momentos de deserto na nossa vida, que às vezes nós ficamos imaginando, Senhor, por que eu estou passando tudo isso? Por que esse aperto? Eu vos digo, meus amados, que eu também vivi momentos de deserto. Quem nunca viveu um momento de deserto? E o deserto não é para matar crente. Crente não morre no deserto. Deserto é para você colocar uma tenda. A tenda você monta e desmonta. Deserto não é para você fazer edificação. Deserto não é para você manter uma estrutura de casa. Mas deserto é para você erguer uma tenda. Por quê? Porque o deserto, o momento de deserto passa. E se você tiver somente uma tenda erguida no deserto, você tira a tenda e vai para o lugar celestial. Você vai para a nova Canaã. Você vai para uma terra que mana leite e mel. Então, se você está vivendo um momento de deserto, eu te dou um conselho nessa noite: não pare, não desista, não retroceda, não retorne ao Egito. Meu irmão, minha irmã, se as lutas estão bradando sobre a tua vida, se as ondas, se o mar está revolto,
não esqueça de uma coisa: pode o mar estar revolto e o vento soprando do jeito que for, mas no teu barco há alguém que com uma palavra ele domina o vento, com uma palavra ele acalma o mar. No teu barco há alguém que com uma simples palavra ele cessa a tempestade, ele traz bonança. Que você está vivendo momentos difíceis, momentos de angústia e dor, ele é poderoso para trazer momentos de paz, para trazer momentos de alegria, para trazer momentos de bonança. Simplesmente acorde o mestre, simplesmente chore por ele, diga que você está naufragando. Se você fizer isso, ele acorda, ele levanta e manda o mar se aquietar, manda o vento se calar, e a bonança vem na tua vida, porque maior é Deus do que o nosso adversário. Oh, aleluia! Persevere na doutrina, persevere na comunhão, persevere na união, na unidade com o seu irmão, com a sua irmã. Porque fazendo assim, certamente nós chegaremos no céu, nós chegaremos até as mansões celestiais. Porque se nós não fizermos dessa maneira, meus amados, iremos perder tempo nesta terra. Ame o teu vizinho, prega o evangelho para ele, para o teu parente que está lá no mundo das drogas, dos vícios. É esse que Jesus quer salvar, é esse que Jesus quer libertar. Então não perca tempo, trabalhe enquanto é dia, porque a Bíblia diz que vai vir a noite onde nós não poderemos mais trabalhar. Então faça a obra de Deus com zelo, com dedicação, com carinho. Nunca faça nada na casa de Deus por obrigação, por imposição, mas faça sempre por amor à obra, por dedicação à obra. Todas as vezes que você faz algo para Deus, porque você está fazendo com prazer e com amor, certamente você não sofrerá dano e nem dores. Que Deus abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Retornando ao trabalho, ao pastor Silas, em nome de Jesus. Quem está feliz?